Eu vou trazer algumas informações sobre o tema para a gente introduzir. Eu vou lançar algumas perguntas também, para quem quiser responder. Se ninguém responder, eu respondo, não tem problema não. A ideia é a gente ter uma conversa sobre esse tema. Namoro cristão. Afinal de contas, o que a Bíblia diz a respeito desse tema? Irmãos, lendo a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse várias vezes, a gente conclui que a Bíblia simplesmente não fala nada sobre esse tema. Por quê? Porque nos tempos bíblicos, a prática do namoro, ela não existia. As pessoas, algumas se conheciam na hora de se casar, casamento arranjado. A gente tem um exemplo do Isaac e a Rebeca. Isaac conhece a Rebeca na hora do casamento, foi nem no dia. Foi na hora do casamento. A gente tem também a figura do noivado. A gente vê José e Maria eram noivos. Só que o noivado bíblico é diferente do noivado de hoje, irmãos. O noivado bíblico, ele era um compromisso muito mais consistente. Vocês já leram a parábola das dracmas perdidas? A mulher, ela perde aquela dracma. Por que ela se desespera quando ela perde aquela dracma? Porque ela era noiva. E uma noiva judia, ela tinha que usar aquele colar de dracmas na cabeça. Se ela saísse na rua sem, ela estava dizendo que ela não era mais noiva. Ela estava desonrando o seu noivo. Por isso, ela vira a casa de cabeça para baixo para procurar aquela moeda, senão ela não ia poder nem sair de casa. Então, o noivado, dentro da Bíblia, era um compromisso sério. O rompimento de noivado tinha o mesmo peso de um divórcio. É só para vocês terem uma ideia, a igreja é o que de Cristo? Esse compromisso é sério ou não? Só para vocês terem a dimensão de um noivado bíblico. Certo? Não tinha intimidade física, mas fora isso, uma seriedade tremenda dentro desse relacionamento. E aí o namoro, irmãos, ele vai surgindo no decorrer dos anos. Pastor, então as pessoas não pecavam na área sexual? Não, o povo sempre pecou na área sexual. Dentro do casamento, fora do casamento. Pecado sexual sempre existiu. Agora, a figura do namoro, ela é extremamente nova. Na verdade, a figura do namoro, ela é uma instituição humana. Não, é uma instituição bíblica. Pastor, quer dizer que namorar é pecado? Não. Andar de avião não está na Bíblia. Porém, se você andar, não é pecado. Mas diferente de andar de avião, que é algo que foi com o avanço da tecnologia, o namoro, ele é uma instituição humana, ele é uma tradição dos nossos dias. E cumprir com tradições dos nossos dias é pecado? Não. Desde que, vamos ler um texto? Marcos capítulo 7, versículos 6 e 9, até o 9. Jesus falando, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Presta atenção, mandamentos de homens. Vocês, aqui que é o forte, ó. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens, se apegam às culturas. E o 9, ele continuou, vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Namoro é uma tradição, ele é cultural. Ele pode ser feito? Pode, desde que ele não invalide a palavra de Deus. Por exemplo, os judeus, eles tinham um voto chamado voto de Corbã. O que era isso? Eles consagravam todo o dinheiro deles ao Senhor. Onde eles diziam que todo o dinheiro deles tinha que ser usado ao Senhor.
Nossa, pastor, isso era tremendo. Era se não fosse por causa da motivação. Eles faziam isso para não precisarem sustentar os seus pais quando seus pais forem velhos. Porque como é que eu vou dar dinheiro para meu pai? Meu dinheiro é do Senhor. Então eles faziam esse voto maligno que a Bíblia nunca mandou fazer. Não é bíblico esse voto, mas era uma tradição. Porém, uma tradição que invalidava a palavra de Deus. E Jesus ficava indignado com isso. Então, o namoro é uma tradição, ele é justo e ele é válido desde que ele não invalide a palavra de Deus. Amém? Por exemplo, o namoro, ele não pode ser usado como desculpa para fazer o que a palavra de Deus não fala que eu posso fazer. Eu posso ter relação sexual com as pessoas que não são casadas comigo? Mas se for namorado? Continua não. Continua não. Certo? Eu posso passar a mão no corpo das pessoas do outro sexo, onde eu quiser? Não. Mas eu não posso inventar uma instituição humana chamada namoro para me permitir fazer isso. A palavra de Deus continua dizendo que eu não posso. Posso beijar as pessoas na boca, de língua, aquele chupão assim? Meu Deus, agora vai começar a polêmica. Eu vou falar disso depois. Ah, mas se for namorado? Aí a Bíblia mudou. Vamos falar disso depois, né? A gente vai chegar no beijo. A gente vai ter o tópico do beijo. Vamos falar do beijo. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Existe alma gêmea? Existe uma pessoa que Deus separou para mim, para ser o meu marido, uma pessoa que Deus preparou para ser a minha esposa, uma pessoa que Deus criou para ser o meu cônjuge. Isso existe, sim ou não? Quem acha que sim? Deixa eu ver. Quem acha que tem? Quem acha que não? Quem não acha nada? Pastor, estou confuso. Nas minhas aulas de física, quando eu falo quem não acha nada, bomba. Todo mundo, né? Gente, certamente. Calma aí, moço. Eu nem respondi. Deixa o microfone com ele, mas segura um pouquinho. Porque eu nem respondi a primeira ainda, calma. Deixa o microfone com ele, pode deixar. Ele tá nervoso. Segura. Vai lá, pergunta então, deixa eu ver. Pastor, mas tá, tudo bem. Não a questão da alma gêmea, mas a gente não... Calma aí. Mas a gente não ora para encontrar a pessoa que Deus preparou pra gente. A pessoa... É mais ou menos isso. Então, a Samara mesmo deu um exemplo, que ela orou pelo Ricardinho, né? Então... Entendeu? É isso que ficou bugado. Isso é umas orações que eu vou te falar, viu? Irmãos, olha só. Cauê, essa é a segunda pergunta. Para que a gente ora? Mas amém, olha só. Primeiro vamos entender uma coisa. Certamente você já deve ter ouvido alguém falar, até dentro da igreja, falando assim: irmão, quem sabe essa aí não é a varoa de Deus para você? Cara, se eu não gosto da varoa, se eu não estou afim dela, se eu acho ela feia, se eu acho ela chata, não é. Deus não vai me obrigar a casar com ninguém, não. Gente, Deus não me obriga nem a me converter, que é a decisão mais importante da minha vida. Como é que Ele vai me obrigar a casar com alguém? Então, às vezes, a gente tem umas viagens, como se tivesse aquela pessoa. Gente, se existe uma pessoa criada para ser a minha esposa, se eu não casar com ela, eu estou em pecado. Já pensou isso? Então não existe. Doutrina da alma gêmea é uma doutrina satanista, tá? Não é uma doutrina bíblica. É doutrina satanista, eles preparam uma pessoa para ficar com a outra. Doutrina da alma gêmea, teve até uma novela da Globo há muitos anos atrás chamada Alma Gêmea, que girava toda em torno de uma predestinação, de um espiritismo.
Isso é doutrina satanista. Então não existe. Agora, a pergunta do Cauê. Se não tem a pessoa, amém, não vou orar não, porque eu orava para saber quem é a pessoa. Se não tem a pessoa, para que eu vou orar? Alguém quer responder? Para que orar então? Se não tem a pessoa, para que orar? Se alguém quiser responder, levanta a mão. Ainda bem que ele não falou isso no microfone, que está gravando. Presta atenção. A oração. Não existem pessoas. Não existe a pessoa que foi criada para ser a minha esposa. Mas definitivamente existe um monte de mulheres que foram criadas para não ser a minha esposa. Como assim, pastor? Suponhamos que a minha esposa, ela tivesse um chamado missionário para o Congo. Olha só, eu não tenho chamado missionário, então ela ia morrer com o chamado dela, sem ser realizado. Porque ela casou com o cara errado. Casou com um cara que não tem esse chamado missionário. É para isso que a gente ora. Porque Deus, antes de unir pessoas, Ele une propósitos. Então, o propósito de Deus na minha vida tem que casar com o propósito de Deus na vida da minha esposa. E aí Deus vai olhar para aqueles dois propósitos e vai falar, não, dá certo. E é quando Deus dá o sim. Deus vai olhar para os dois propósitos e vai falar, não, essa união vai atrapalhar minha obra. Aí Deus fala, eu sei que é muito difícil para vocês entenderem que Deus fala não, mas Deus ele fala não, ou pelo menos ele tenta falar não. Algumas vezes, quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz à igreja, né? Mas Deus ele tenta falar não em alguns casos. Então, por essa razão, é que a gente precisa orar. Eu sou um pastor. Vocês acham que qualquer pessoa pode ser esposa de pastor? Ser esposa de pastor, irmãos, é um saco. Não, ser esposa de pastor é complicado, irmãos, é sério. É complicado. Às vezes a irmã tem aquele desejo de estar viajando 2 vezes no ano, estar se ausentando toda hora. O pastor ele não pode fazer isso. Então não tem como. No caso dela, ela também tem um chamado para o ministério pastoral, mas nem toda esposa de pastor tem um chamado para o ministério pastoral. Mas tem para ser esposa de pastor. Tem que ter chamado para ser esposa de pastor, irmãos. Não é qualquer mulher crente que aguenta, não. Tem mulher que pede arrego. Um tempo atrás eu li uma matéria da esposa do Benny Hinn. Já ouviram falar no Benny Hinn? Benny Hinn é um cara tremendo, irmãos. Se você já ficou admirado de ver alguém orando na igreja com o irmão assim, o irmão caindo, você tem que ver vídeo do Benny Hinn, que é o estádio inteiro. Ele só fala assim, ó. A arquibancada toda no chão. É um negócio absurdo. E a esposa dele largou ele. Largou porque ela falou que ela não era digna de ser casada com ele. Foi um escândalo e tal. Depois ele acabou se casando de novo com a mesma mulher, porque ele foi correr atrás dela. Foi mostrar que ela era digna, sim, para ela parar de besteira, que o diabo estava soprando. Mas, amém? Ficou claro? Existe a pessoa preparada? Não. Para que eu oro? Por causa do propósito. Por causa do propósito. Eu falei que esse menino é pentecostal, velho.
Ninguém acredita quando eu falo. Amém, vai sair um negócio aí. Eu tenho um questionamento. O senhor falou supondo, né, que sua esposa tivesse um chamado para o Congo e o senhor não tivesse chamado. Tá. E se acontece dessas duas pessoas casarem? A gente sabe que o divórcio não é uma opção. Como é que faz? Um dos dois vai ter que abrir mão. Um dos dois vai ter que abrir mão do chamado. Então, um dos dois um dia vai chegar diante de Deus não cumprindo aquilo que Deus ele queria para eles. Gente, olha a importância dessa oração. Olha a importância de eu não ser emocionado na hora que eu estou orando, porque é o meu futuro. A Samara bateu certinho, o divórcio não é uma opção. O divórcio não é aceitável, nem por causa de chamado. O divórcio é aceitável. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu preciso entrar nesse tempo de oração com muita responsabilidade, com muito desejo de ouvir aquilo que Deus ele está falando comigo. Amém? Porque senão um dos dois vai se frustrar dentro do reino de Deus. Suzy? Pastor, então, né, se um casal começa a namorar e nenhum dos dois sabe o seu propósito, porque a gente sabe que Deus não une almas gêmeas, né, mas Ele une propósito. E esse casal começa a namorar sem saber o seu propósito. Nenhum dos dois sabe. E acha que está sendo direcionado por Deus, porque não se conhece em Deus em relação ao seu propósito. Aí só vai descobrir depois que casa. E aí? Não, mas Deus conhece o propósito dos dois. Por isso o casal precisa orar, porque Deus que já conhece o propósito dos dois, vai fazer assim ou... Então, Mesmo que eu ainda não saiba. Olha, quando eu e minha esposa estávamos noivos, minha esposa falou para mim assim: me promete que você não tem chamado para ser pastor. Sério, ela falou isso. Fui enganado é muito forte. Você pode falar no máximo fomos enganados, porque na época eu não tinha essa clareza. Então eu falei, não, Deus nunca falou nada comigo a esse respeito. E não havia falado mesmo. Eu só recebo meu chamado do ministério pastoral depois de casado. Pegadinha, né? Não sei se foi, mas antes de casado, não. Só depois do casamento. Só que Deus ele já sabia o propósito dele para mim e o propósito dele para ela. Embora nós não soubéssemos, Deus ele já sabia. Então, mais uma vez, enfatizando a importância desse tempo de oração. Eu devo orar até quando? Às vezes a gente estabelece assim um prazo, mas a real mesmo é que eu tenho que orar até Deus falar. Para eu não entrar em roubada, porque depois aguenta o casamento. Amém? só Vai lá. Então, o certo seria a pessoa orar para descobrir o seu propósito, aí seria mais fácil para ela tirar as pessoas, né? Essa não é, porque se eu sei o meu propósito e a dela não está alinhado comigo, é mais fácil por aí, né? Antes de eu orar pelo relacionamento, orar para saber o meu propósito. É bom, mas não precisa. Por quê? Porque Deus que vai responder a oração, Ele já sabe. Não, eu tenho que saber o propósito de Deus para a minha vida? Claro que tenho. Mas, eu só posso então namorar alguém quando eu souber? Não, eu vou orar a Deus. Deus Ele já sabe. Dos dois. Então Deus Ele vai dizer sim ou não, dependendo. Espera o microfone chegar até a senhorita. Então eles... Pode ir. Um casal que chegou do mundo.
Pera aí, deixa o irmão perguntar, velho. O STF. Hã? Senão eu vou esquecer só porque eu quero falar do que a Suzy estava falando. É porque, assim, eu concordo com ela que faz mais sentido saber o propósito, porque já elimina. Já elimina, uai. Se eu sei que não é o mesmo propósito que o meu, já Mas eliminou. Deus não precisa disso para responder a oração. Sim. Eu estou falando da oração, gente. Eu estou falando da oração. Se eu vou orar com uma pessoa, Deus, Ele já sabe. Sim, mas eu só estou dizendo que facilita. Para Deus? Não, para nós. Mas quem vai responder a oração é Deus. Para a gente entender a resposta de Deus, porque o nosso problema é esse, igual você falou. É a gente entender a resposta de Deus. Ai, Deus, mas por que o senhor está dizendo não? Não sei, Porque, não, na verdade, Deus, é tão lindo e maravilhoso se eu já sei o meu propósito, o fulano já sabe o propósito dele, não precisa nem orar, pô. Não dá certo, não vai rolar. Então já elimina. Tá certo, amém. Mas não vai ajudar amém. Deus, não. Vai lá, ô Thales. Foi o STF aí. Vai, o casal vem do mundo. Um casal que veio do mundo, casou lá tudo certinho. A gente sabe que é Por difícil. exemplo, vamos dar exemplo. Vou dar Dorielles um e Tayane. Dorielles e Tayane chegaram não. namorados na igreja. Não, eu vou dar um exemplo do Edmar e da Edileia. Ah, que chegou casado. É, que já chegaram casados. Vamos supor que o Edmar vai fazer a missão. O Edmar vai fazer a missão lá no Congo e a Edileia na Somália. E o que acontece? Um dos dois não vai, pô. Mesma coisa. É. Ô, quem tá no mundo também peca, tá? Não é só quem tá na igreja que peca, não. Mas nesse caso... do Não mundo, consultar a Deus é pecado tanto para o crente, como para o não crente. É um erro para os dois. Não é só o crente. Não é só o crente que o crente não orou, aí casou errado. Não, o cara do mundo também casa errado. E também vai arcar com as consequências do seu casamento errado. Infelizmente. Mesmo eles não sabendo nada de propósito. Mesmo assim. Vai pro inferno do mesmo jeito. É, o próximo. Eita, poxa. Propósito muda? Não. Propósito muda? Não. Não. Olha, eu tenho uma pergunta sobre o propósito, porque... Que isso? Caraca, que isso? Por que que quando era o Thales ninguém vai ao Só Thales? pergunta, Não tô mulher. entendendo. Só pergunta. Ó, é porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem que um propósito pode complementar o outro. Por exemplo, o senhor falou do missionário. Ah, Deus me disse que eu tenho um propósito de, sei lá, ensinar a palavra ali. Aí a pessoa acha que ela seria um tipo de pastor, mas na realidade isso poderia complementar no chamado do esposo que é missionário. Aí quando ela fosse na viagem com ele, ela, tipo, ensinasse, entendeu? Quando não é muito claro, assim, se é apóstolo, profeta, entendeu? Tem chance disso acontecer, do propósito complementar o outro, ou tem que ser o mesmo, igual? Tem, aí Deus vai falar assim. Ai, não, tá bom, pastor, eu entendi. Se um propósito casa com outro, amém. Se não casa, não, amém. Só para ajudar o pessoal aí e me ajudar também, quais são os principais propósitos que existem, assim? Porque, vou falar de novo, quais são os principais propósitos que existem? Porque às vezes a gente olha e fala, o cara vai ser um pastor, aí, missionário. O que mais a pessoa pode ser, assim, não? Vai que o propósito da minha esposa era casar comigo, por exemplo. Já cumpri o propósito. Uiva pra mim, uiva pra... Propósitozinho. Propósitozinho fraco, viu? Mas cumpriu. É isso aí, amor. Gente, propósito é extremamente... É porque são inúmeros, Thiago. Porque é extremamente detalhado. Por exemplo, você tem pastor. Cara, mas um pastor é tão diferente do outro. Você tem um pastor local. Você tem um pastor que vai ser um pastor auxiliar, sempre. Você tem um pastor com chamado para casais. Você tem um pastor com chamado específico para jovens. Então, assim,
é muito amplo. É muito amplo. Ok? Ué, a gente tem todos os ministérios, né? Os 5 ministérios. É porque a sua classe é mais fraquinha. Você não participou e tal. Mas a gente tem o... Oi? Não, mas você respondeu para mim, pô. Por exemplo, você pode ser um mestre. Mas que tipo de mestre você vai ser? Você vai ser um mestre que vai ajudar na sua igreja local. Você vai ser um mestre que vai ajudar em implantações de igreja. Você vai ser um mestre que vai sair. Você pode ser um evangelista. Mas que tipo de evangelista que você vai ser? Você pode ser um profeta, mas qual vai ser a sua área de atuação como profeta? Existem pessoas, inclusive, que o chamado delas é tão específico que casa com a profissão. Por exemplo, um cara que embarca um crente, né? Que a gente só descobre chamado depois de crente. Um crente que embarca ali no Médicos Sem Fronteiras. Muitas vezes ele vai fazer isso debaixo de orientação divina. Então, assim, é muito específico. A gente tem uns 5 ministérios, mas dentro de um mesmo ministério você pode ter a pessoa atuando de várias formas diferentes. Vamos pegar 2 pastores. Um local. O outro é chamado para estar longe, para estar trabalhando em implantação de igreja. Embora os 2 sejam pastores, não vai casar o chamado. Não vai dar certo. Eu vou estar negligenciando a minha família ao estar cumprindo o meu chamado. Isso não é legal. Então, é muito específico. Fala, Dudu. Então, de forma geral, a gente pode concluir que essa questão do propósito, ou você vai ser missionário, vai ser enviado, ou você fica. Se for um dos 2, e se não casar os 2, não fica junto. Ou você é enviado para sempre, ou você é enviado para um local para o outro, ou você é enviado e volta, e é enviado novamente e volta, ou você nunca é enviado, como eu falei, é muito específico. Não é só o fato de ser enviado e de não ser enviado. Não, sim, mas a questão eu tenho um ministério com jovens. Local, vou falar 2 ministérios local. Eu tenho um ministério com jovens. Minha esposa não tem saco para jovem. Eu estou dando um exemplo. Embora sejam 2 chamados locais, eles também não casam. Aí o jovenzinho na casa do pastor lá toda hora perturbando e a esposa com raiva desse negócio. E eu já vi isso acontecer. Onde o cumprimento do ministério de um era um tormento na vida do outro. Então é isso. Agora, em relação a essa complexibilidade, mais uma vez, daí a importância de orar. Porque se tem alguém que entende dessa complexibilidade, é Deus. Se tem alguém que pode me falar que, mesmo com tantas particularidades, esses propósitos vão casar ou não, é Deus. É por isso que o fato de eu saber meu propósito, porque meu propósito ele vai sendo revelado. As especificidades dele vai sendo reveladas. Então, mesmo eu sabendo, quem sabe nos detalhes? Deus. Então, se tem uma coisa que é importante, é a pessoa com quem eu vou compartilhar a minha vida. E Deus, ele precisa do aval, dar o seu aval para mim. Amém? Mais alguma? Mais alguma? Fala, André, que eu quero passar para melhor, já já.
diz que a carne é fraca, né? Eu tive uma experiência de namorar com um rapaz do meu curso, sabendo que ele tinha relacionamento com outra menina, né? E esse rapaz me conheceu dentro desse curso que eu estava fazendo, na PAI-DF, onde eu e o Lucas, nós já fez esse curso, né? E o nome desse rapaz se chama Vinícius. Eu conheci ele pouco tempo nesse curso. E ele começou, mal me conheceu e chegou a chegar em mim e falar que ele estava afim de mim, sem me conhecer, né? E eu falei para ele assim, o que ele via em mim que ele tá tão interessado. Aí ele falou assim que ele via em mim a minha atitude, por eu ser quem eu sou. Só que no começo, quando eu namorei com esse menino, com esse rapaz, eu pensava que ele me respeitava, que ele me aceitava do jeito que eu sou e pronto, né? Chegou um tempo que ele começou já a me chamar para ir para a casa dele, né? Para conhecer essas coisas. E eu fui conhecer a tia dele, só morava ele e a tia dele, no caso, né? E saber que ele morava sozinho com a tia dele e que os pais dele eram separados. E ele não morava junto com os pais, ele morava junto com a tia. Então, eu comecei a ter esse relacionamento com esse rapaz. Só que eu fui descobrindo coisas dele que eu não esperava. Ele começou a tocar nos meus íntimos e começou a falar coisas assim como eu não esperava do nada. E isso é falta de... Está namorando ainda ou já terminou? Não. Amém. Então, não volta com ele mais nunca. Terminou, Glória a Deus. Mas ele me falou que era crente, mas eu não acreditei. Já terminou, amém. Não volte. Deixa eu fazer a pergunta agora. Beijo, vocês querem beijo? Beijo no namoro é pecado? Beijar a minha namorada, beijar o meu namorado, é pecado? Não é pecado? Nunca falei disso, falando de namoro. Aqui na igreja vai ser a primeira vez. É pecado? Não é pecado? Se não é pecado, do jeito que eu vou falar, não. O povo sabe que eu prego mais que eu agora, pronto. Se não é pecado, por que que não é? Se é pecado, por que que é? Porque independente da resposta tem que ter um porquê, ou os porquês. Alguém tinha levantado a mão aí? Não, eu arrumei o cabelo. Sai. Ah, ela foi arrumar o cabelo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ler um texto. 1 Timóteo. Primeira Timóteo 5.
A gente vai ler 1 e o 2, que Paulo está falando para Timóteo como que ele deve tratar as diferentes pessoas dentro da igreja. Começando pelos senhores, ó. O Paulo fala assim para Timóteo: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o quê? Seu pai. Exorte os jovens, trate os jovens como fossem seus irmãos. As mulheres idosas como mães, e eu devo tratar as moças como com toda pureza. A primeira pergunta que eu faço para vocês em cima disso é: eu ando beijando minhas irmãs? Pastor, mas a gente é namorado. Olha o primeiro texto que a gente leu. O namoro, ele é uma instituição humana, que ele é válido desde que ele não invalide as escrituras. Eu não posso inventar uma instituição onde essa instituição me autorize a fazer o que a Bíblia diz que eu não devo fazer. Biblicamente falando, existem homens casados e homens solteiros. Não tem uma escadinha. Não tem isso. Porque até os noivos, nos tempos bíblicos, intimidade física 0. E eu só estou trazendo isso para vocês depois de muito estudo, irmãos. Beijar a minha namorada é pecado, do mesmo jeito que beijar uma pessoa que não é minha namorada é. Se a gente vê 2 irmãos se beijando na rua, 2 irmãos, imagina que tem 2 irmãos aqui na igreja e você vê eles se beijando. O que você vai pensar? Aí vamos supor que vocês vêm e me falam: pastor, nem te conto. O fulano e a ciclana estavam no maior amasso lá na rua, estavam beijando lá. Eu ainda passei por eles e perguntei: e aí, irmãos, Deus está nesse negócio? Deus está aí no meio? Se tiver, está bem espremido, porque, né? E aí você corre. Aí o pastor chama o fulano: ô fulano, você vai ficar disciplina na igreja, porque você estava beijando a irmã lá. Não, pastor, a irmã é minha namorada. Desde quando? Desde aquele momento. E vocês estão namorando ainda? Não, terminamos. E aí? Beijar a namorada pode, pô. Só que agora eles terminaram, não deu certo. Se a gente vê 2 pessoas se beijando, a gente vai achar estranho. Aí vem a instituição chamada namoro, que me autoriza a fazer coisas que antes eu não podia. Isso é invalidar as escrituras. Essa instituição humana, cultural, chamada namoro, ela não pode me autorizar a fazer nada diferente com aquela mulher que está comigo do que quando a gente era amigo. Somente amigo. Posso namorar? Posso. O meu namoro não pode invalidar as escrituras. E Paulo falou para Timóteo assim: as irmãs da igreja, Timóteo era um homem jovem e solteiro. Paulo falou: você deve tratar as irmãs na igreja como se fossem suas irmãs. As moças como se fossem suas irmãs. Com toda pureza. Meu Deus. Pastor, eu vou lá para outra igreja que pode. Cara, não é questão de a igreja pode e a igreja não pode. A gente tem que olhar para as escrituras. Pastor, eu estou namorando e a gente se beija. Você estava na ignorância, amém. A partir de hoje, você não vai estar mais.
Pastor, você beijava a pastora quando vocês namoravam? A gente se beijava. Porém, da mesma forma, a gente estava debaixo de uma ignorância. Só que o grau de instrução era infinitamente menor. E nós percebemos que aquele beijo não estava legal. E a gente, por nós mesmos, decidimos que não estava dando. Por algumas outras razões que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O segundo ponto. O beijo provoca desejo. Ou não? Ou não provoca, não? Eu beijo e sai de boa. Você que é homem, beija e não fica excitado. Se você me falar que beija e não fica excitado, eu vou desconfiar de você fortemente. Sério, irmão, sério, não tem como. Cara, não tem como, velho, não tem como. Então, assim, eu lembro que eu namorava e às vezes eu ia para casa, tipo, sabe aquele pensamento ruim? Teve sexo, teve mão boba? Não, teve nada disso. Teve beijo. E gerou excitação. E aí, gera desejo. O que a Bíblia fala sobre o desejo? Vamos ler o que a Bíblia fala sobre o desejo. Mateus 5. 27 e 28. Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás. Próximo aí, versículo. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Algumas versões falam que qualquer um que desejar a mulher já cometeu adultério. O desejo, ele é pecado. Só que a gente leu esse texto a vida toda pensando no homem casado. Ou não? Porque fala de adultério. Então a gente sempre leu esse texto pensando no homem casado. O homem olhar para outra mulher e desejar, ele tá em pecado. Verdade. Então solteiro está liberado. Desejar todo mundo. Não, o princípio é o mesmo. Pastor, eu estou desejando minha namorada. É isso que eu tenho que entender. Essa instituição namoro não pode invalidar as escrituras. Porque senão daqui a pouco, é fácil, daqui a pouco eu invento aqui uma instituição cultural, eu invento um estado de espírito. Eu estou num estado de espírito, sei lá, deixa eu dar um nome aqui. Jorjão. Estou no estado de espírito Jorjão. Onde nesse estado de espírito, quando eu estou no estado de espírito Jorjão, se olhar para mim atravessado, eu desço a mão na cara. Não, mas pode, porque eu estou dentro desse estado de espírito diferente. É desculpa? Pode. O namoro é exatamente isso. Ele é uma instituição inventada pelo homem. Para quê? Para me permitir fazer coisas que são permitidas só no casamento. Aí eu dei um exemplo bem tosco para vocês entenderem a semelhança do negócio. Biblicamente, namoro não existe, mas eu até posso namorar. Porém, as coisas não podem ser diferentes do que quando eu não namorava. A diferença é que eu e aquela irmã, o Gustavo está levantando a mão, a diferença é que eu e aquela irmã, nós temos um objetivo em comum e a gente está trabalhando em cima desse objetivo. É a Ana ou é o Gustavo? A Ana, sou eu? É eu. Então tá, já que o namoro, ele não é bíblico, entre aspas, ele é criado pelo homem. E, então, tipo assim,
Se o namoro, né, assim, pro resto das pessoas, né, agora que a gente não está mais na ignorância, né, segundo o pastor, se pro resto das pessoas ele é para você agora ter liberdade liberdades com uma pessoa que você não tinha antes, por que que o crente namora, então? Sendo que ele é uma coisa criada pelo homem e eu tenho que tratar a pessoa como se fosse a minha irmã, né, igual o Timóteo aí. Então, eu me interesso pela pessoa e eu noivo logo, caso com ela logo. Para que que a gente namora, então? Então, gente, para que namora, então, se não é bíblico, se é instituição humana? Pergunta boa. Peraí, que ainda tem uma coisa. Já, sim, né, isso presumindo que eu sou um crente. Uhum. Um crente que orou e que Deus, de fato e de verdade, ele respondeu um sim, né? Então, se Deus respondeu um sim, aquela pessoa é a pessoa de Deus, né, entre aspas, para minha vida. Por que que eu namoro, então? Sendo que eu já tenho o aval de Deus e que o namoro, assim, serve para conhecer, né, entre aspas. Mas se a pessoa já é de Deus para mim, então Deus sabe mais do que eu, né? Então, por que que eu namoro? Então, mas vamos lá. A pessoa que é de Deus para mim diz unicamente a propósito. Deus, ele fala assim porque o propósito de vocês não atrapalha um outro. O propósito de Deus para mim não atrapalha o propósito de Deus para minha esposa. A resposta de Deus para a oração é essa. Só essa. O propósito não atrapalha. E aí agora a gente vai se conhecer. Ela precisa entender se ela me aguenta. Com as minhas chatices, com as minhas frescuras, com os meus defeitos e vice-versa. Eu também preciso olhar para as qualidades dela e para os defeitos dela e saber se eu estou disposto a encarar isso para o resto da minha vida. Em relação ao propósito de Deus para mim e para ela, não há nenhum impedimento. Então Deus, ele disse sim. Mas nós agora precisamos nos conhecer. E aí você vai ter um monte de instituições querendo dar nome. Corte, romance ideal, não sei o quê. Pode chamar de namoro? Pode chamar de namoro. Desde que amizade especial, desde que não invalide o que a palavra fala. Eu me uno àquela mulher porque nós temos o objetivo de nos casar. Aí já derruba os mitos. Você não tem o objetivo de casar, nem namora. O namoro tem que ser isso. E agora a gente vai se conhecer para eu saber e para ela saber se a gente vai se casar mesmo. Se eu aguento os defeitos dela, aquilo que precisa mudar, aquilo que dá para aturar, aquilo que é inaturável. Nem existe essa palavra, mas amém. Aquilo que dá para deixar passar, aquilo que não dá para deixar passar. É por esse motivo. Por exemplo, eu namorei minha esposa por 4 anos. A gente namorou por 4 anos. Quando a gente se casou, depois de 4 anos de namoro, surpresa, 0. Já sabia a chatice dela tudo. Sabia tudo. Nenhuma surpresa. Nada de você me enganou. Nada de você parecia uma mulher gente boa e agora tu tá louca. Nada disso. Não teve nenhuma surpresa. Então, é com esse objetivo. Tá, beleza. Mas, vamos supor, a Ana aqui, ela é minha amiga só. Eu consigo, sendo amigo dela, saber se eu aguento ela. O Thaleson aqui, por exemplo, também é meu amigo. E eu não aguento o Thaleson. Entendeu? Entendeu? Espera aí. Eu não, assim, se eu sou um amigo próximo, eu conheço as qualidades e os defeitos da pessoa do mesmo jeito. Então, por que eu preciso chegar na pessoa e pedir ela em namoro? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você convivia com a Ana antes de namorar igual você convive hoje? Não, mas espera aí. Tá bom, espera. Não convivo, mas a gente tem muitas questões que faziam, né, a gente não conviver junto. Mas beleza, eu vou pegar o exemplo aqui do Gustavo aqui, ó.
Vamos supor que eu moro perto dele, eu gosto da pessoa dele, né? Eu sou um amigo dele e eu conheço os pais dele. Eu posso ser um amigo próximo mesmo sem interesse, entendeu? Tipo, eu não me aproximei só porque eu tenho interesse. Eu posso ser uma pessoa próxima a ele porque eu gosto da pessoa dele. Nisso eu posso saber se eu aguentaria ou não aguentaria, conhecendo as qualidades e os defeitos dele, numa amizade. Entendeu? Sim. Sim, Tudo aí a bem. pergunta é essa. Então, pra que namorar? Se eu posso conhecer a pessoa de outras formas? Para isso, para conhecer. Eu não preciso conhecer, eu não preciso estar namorando essa pessoa para conhecê-la. Então não namora. O objetivo é esse. Se eu não preciso disso, não namora. Chega, chama, pede a irmã em casamento, marca a data e Falta só 5 vai. meses. A Isadora quer... Então a ideia é justamente essa. Não, calma aí. Me veio um pensamento aqui agora que, certo, a Bíblia diz... Calma, gente, meu Deus! A Bíblia diz que tem que tratar com pureza, certo? Ok, que o beijo a gente entendeu que é algo, né, que precisa ser evitado. Mas e quantas outras questões que a pessoa demonstra afeto? Por exemplo, segurar na mão, deitar no ombro. Não é com qualquer amigo ou assim que a gente faz isso, né? Eu duvido que os rapazes ficam andando de mão dada, indo pro cinema, jantando, assim com as amigas. Duvido que isso aconteça, né? E se acontece é porque já tem algum sentimento. Isso de alguma forma também deveria ser evitado, já que tem que tratar como irmã, porque, né? Pelo amor de Deus. Aí, só para saber mesmo se é regra não fazer nada. Tô gostando da pessoa, vou agir aqui, eu não tenho intimidade com ela, então nem vou dar o primeiro passo. Tá, mas você disse, você falou um negócio assim, ó. Nem todos os amigos têm esse negócio de deitar no ombro, mas tem amigo que tem. Não, mas aí depende da pessoa também, né? Então, Aí, depende. então, se a pessoa tem o hábito, ela pode. A minha namorada, ela é uma amiga minha. Só que ela é uma amiga minha que eu estou conhecendo. Cada vez mais, cada vez melhor. É natural que ela se transforme mais amiga minha do que as minhas outras amigas. É natural que o meu namorado se transforme mais amigo meu do que os meus outros amigos. É natural que eu passe mais tempo e eu conheça melhor do que as outras pessoas. É natural que eu frequente a casa dele e, inclusive, descubra algumas coisas que, como ele é dentro de casa, que eu não sabia, e vice-versa. Esses outros gestos de afeto que a Isadora colocou, andar de mão dada, fazer um carinho no rosto e tal, também deveriam ser evitados levando o texto ao pé da letra? Sim. Não quero radicalizar tanto, mas se eu for levar ao pé da letra, sim. Mas se eu falei de beijo, já estão querendo me expulsar do altar? Não beijem as irmãzinhas, irmãos, né? Mas assim, eu entendi a pergunta do Gustavo, não sei se vocês entenderam. Mas assim, o namoro, se eu consigo alcançar os objetivos do namoro sem estar namorando, eu preciso namorar? Não, de fato não. Mas é bem específico. Tanto é que ele foi dando exemplos bem específicos. Não, fulano mora perto da minha casa, tal, tem um convívio com a família dele me conhece, tal, e tal, e tal. Eu já conheço tudo, conheço há muito tempo e tal. Vai precisar? Não, de fato não vai. Mas só que esse é um caso bem específico. Via de regra, a gente não conhece as pessoas. A gente conhece aquilo que as pessoas querem que conheçamos. A gente conhece aquilo... a maioria de vocês não tem a menor noção de como eu sou dentro de casa. Vocês podem imaginar. A maioria de vocês nunca me viu com raiva. A maioria de vocês nunca me viu triste. E quando a gente está namorando uma pessoa, a gente começa a ter essas experiências. De vê-la com raiva, de vê-la triste, de vê-lo frustrado. Coisas que normalmente a gente não vê. Porque
o que a gente vê do outro é aquilo que o outro quer mostrar. Então, o namoro ele tem que ser para isso e ele deveria ser só para isso. E aquele casal precisa ter um objetivo comum. Um outro ponto importante, o beijo, ele provoca defraudação. O que é defraudação, irmãos? Quem sabe o que é defraudação? O que é defraudar alguém? É provocar na pessoa um desejo que não pode ser satisfeito, realizado naquele momento. Do mesmo jeito que o beijo ele pode me excitar, o beijo ele também pode provocar no outro um desejo. Quando isso acontece, eu estou defraudando essa pessoa. E defraudação é pecado. Pastor, eu e minha namorada, a gente se beija assim, ó. Sente nada. Como se fosse beijar a parede. Não, nesse caso está liberado. Se o caso for esse. Minha esposa quer fazer uma pergunta aqui, ó. Faça a esposa do Wesley. Sem ser pessoal. Então, no caso, qual seria a diferença entre o noivado e o namoro? Uma vez que, quando o crente ele começa a namorar, o objetivo dele tem que ser casar. Então, qual seria a diferença? O certo seria noivar quando você tiver certeza que Deus falou sim? O noivado está intimamente ligado com o financeiro. Noivado é tempo de gastar dinheiro. Pergunta para os noivos aí, ó, como é que anda a vida financeira. Então, o noivado ele é esse período. Ele é o período de marcamos o casamento, vamos organizar as coisas para o casamento. Noivado é isso. Vamos gastar, vamos pagar as paradas. Isso é o noivado. No noivado, pode beijar? Eu estou tentando ajudar o Gustavo, pastor. O noivado na Bíblia já tem, né? Mas não tinha beijo, não. Noivado bíblico também não tinha, não. É trouxa. Gente, vocês estão zoando o Gustavo aí, mas o Gustavo me falou que eles nem beijam. E vocês estão aí falando, falando dos irmãos aí. Agora eu estou na dúvida se foi o Gustavo que me falou isso ou se foi a Ana. Não sei. Foi tu não? Então foi tu. Um dos dois me falou. Foi a Ana, então. A Ana quer falar agora. Aí a Ana quer falar. Eu não disse isso, não. Então, pastor, é porque me surgiu uma dúvida. Diga. Eu conheço uma pessoa... Meus alunos já tiraram muita dúvida assim. Não, é sério. É porque a pessoa me falou assim, aí eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? A pessoa falou assim que fazia corte, né? Que é namoro sem beijo. E aí o que eu entendo por corte, né? Que é você não beijar a pessoa e, assim, ter esse cuidado maior nessa parte física, né? Eu entendo como isso. Só que a pessoa falou que ela fez corte no namoro dela, só que ela dava selinho. Pra mim isso não é corte, isso é beijo. Aí como é que fica essa questão? Porque o senhor estava falando que defrauda, que sente o desejo, ali o beijo de língua, né? Que o que esquenta em cima, esquenta embaixo, entendeu? Mas e o selinho, como fica nessa história, pastor? Porque, assim, né? Essa pessoa falava que fazia corte, aí eu não concordo, porque eu acho que isso não é corte. É beijo também. E aí, como fica essa questão aí? Tem essas diferenças? Então, vamos lá. Tá ficando bom. O ósculo santo era um selinho.
O, o fazer corte, é engraçado que são nomenclaturas, né? O fazer corte, amizade especial, não sei o quê. Isso é namoro. Namoro que as pessoas foram colocando outros termos, mas, na verdade, tudo quer dizer a mesma coisa. E aí essa pessoa que falou com a Ana, a respeito da corte, aí disse que dava selinho, né? Dava selinho. E aí a gente tem que analisar. Eu tô colocando os porquês aqui do beijo ser pecado. O selinho se encaixa nesses porquês? Ou o selinho não se encaixa nesses porquês? O que vocês acham? Selinho defrauda? Eu estou ficando assustado com vocês, velho. Eu nunca imaginei que o selinho defraudava, mas se eles estão falando que defrauda, eu acredito. Então, o selinho... Gente, deixa eu entender, que agora vocês me deixaram confusos, porque eu jurava que não. Mas se eles estão falando que defrauda... Oi? Selinho defrauda? Não, gente, mas espera aí. Porque não é pra tratar que nem irmã. Você não dá selinho na sua irmã, não. Não venha com esse papo pra cá, não. Pera aí, mulher. Sim. É da minha classe, é da minha classe. Minha classe. Eu não vou falar que eu dava selinho na minha irmã, porque vai ser polêmico. Mas eu dava. Tipo, normal. Mas o selinho defrauda? Eu acho que não. O selinho desperta desejo? Eu acho que depende do irmão, né? Dependendo da situação. Pode despertar ou não. Agora a pergunta crucial. Pergunta crucial. Irmãos e irmãs que estão namorando. Sua namorada, seu namorado. Pode dar selinho no outro que não é você? Pode? Está liberado, Ana? Gustavo está distribuindo selinho. Ou seja, então, a gente conclui que o selinho ele é algo especial. E como todo algo que é especial, te aconselho a guardar para o casamento. Colocaram aqui, não sei se foi o Etienne ou o João, não é só os argentinos não, tem outras culturas que fazem isso, né? Que ele falou, os argentinos dão um selinho. Sim, teve até um argentino lá em Porto Seguro que foi preso, porque ele deu um selinho na filha dele, viram, denunciaram, prendeu o cara por pedofilia, e foi uma história, né? Mas eles dão selinho, inclusive nos homens, né? Então, literalmente, lá dentro desse costume, eu tenho minha namorada, eu dou um selinho nela. Eu dou um selinho na irmã dela, na prima dela. Normal. Normal.
Mas é sério, o que eu falei, a gente precisa se examinar. O que eu falei para vocês, eu até falei assim, se você beija e esse beijo não te provoca nenhum sentimento, porque o beijo é pecado, porque ele provoca desejo. O beijo é pecado porque ele provoca defraudação. E aí você precisa analisar se o selinho está trazendo esses efeitos. E dependendo da sua atividade hormonal, vai trazer. Dependendo, não. Então... Gente, outra razão. O sexo começa com beijo. Irmãos solteiros que moram com os pais, responde para mim quantas vezes você já presenciou os seus pais naquele beijo, mas aquele, sabe, aquele. A língua na garganta do outro, tal. Quem já presenciou aí? Quem já presenciou? Quem já, deixa eu ver. Débora, mais quem? Débora, posso te afirmar como terminou a noite. Certeza. Certeza. É engraçado, porque é assim, ó. Você vê um casal casado se beijando, é porque eles vão ter relação sexual. Às vezes eu engano minha esposa e falo, amor, só quero te dar um beijo. Mas não existe. Não existe. Falar, credo, só quero dar um beijo, que mulher mais bruta, ignorante, velho. Só quero ser carinhoso, né? Gente, a não ser que a pessoa esteja ali com um profissional do sexo, uma prostituta e tal, a não ser num caso desse, bem bizarro, não existe relação sexual que não comece pelo beijo. Não existe, velho. Não tem como. Então, o sexo, o beijo, ele é a introdução. É igual a gente fala assim, ó. Deixa eu fazer um paralelo com vocês, que é o mesmo sentido. As pessoas, vocês já ouviram assim, ó? Eu posso beber, eu só não posso me embriagar. Quem já ouviu essa frase? Quando é que a embriaguez começa? É no primeiro gole. Não existe a linha. Caramba, a partir do próximo gole, eu estou embriagado, mas agora eu não estou. Não existe. É uma reta. A embriaguez começa exatamente no primeiro gole. O sexo começa exatamente no beijo. Fala, Thales. No estudo de namoro que a gente fez, não deixaram explícito que o beijo em si era pecado. Aconselharam a gente a fazer corte, mas não que... Calma. O beijo em si era pecado. Então, o que o Thaleson está tentando dizer? Quando a gente fez o estudo de namoro, não foi falar assim, olha, o beijo em si ele é pecado, então façam corte. Foi recomendado que a gente fizesse a corte, porque é melhor, né, para a santificação e tudo mais. Mas não foi falado, o beijo é pecado, então não beijem. Não teve essa parte, é isso que a gente está falando. Sim. Então, assim, se o beijo é pecado, não seria mais tipo, certo aconselhar isso já no estudo de namoro? Falar, olha, não façam porque é pecado, acabou. Então, vamos voltar para o início da mensagem. Eu resolvi falar isso para vocês depois de muito estudo. Antes disso, eu nunca quis falar isso para vocês. Inclusive, quando eu dei estudo para vocês, eu ainda estava nesse processo de muito estudo.
Então, sem contar que esse é o tipo da coisa que a gente tem que falar de uma forma geral. Eu não posso falar para o casal que eu estou dando estudo, sendo que o Tiago não vai falar isso para o casal que ele está dando estudo, que o Edmilson não vai falar isso para o casal que ele está dando estudo, porque ele simplesmente não tem essa informação. Então, é o tipo da coisa que, como eu falei, eu estou resolvendo falar isso com vocês agora, e é com muito temor, porque eu sei o tanto que beijar é bom. E o tanto que, às vezes, tudo que a gente quer é dar um beijo na namorada, dar um beijo no namorado. Então, é com muito temor que eu falo isso para vocês. E eu analisei bastante a Bíblia, ouvi pessoas que falam que não tem problema, pessoas que falam que tem problema, argumentos de um, argumentos do outro, para chegar nessa conclusão que eu estou falando para vocês. Então, não foi falado de fato. Mas, a partir de agora, nos próximos, vai ser falado. Sim. Pastor, eu aqui, ó. Diga. Nesse caso aí, vai virar tipo tatuagem? Tipo, a mesma polêmica? Porque a gente sempre cai nesse... Cara, o pior é que é menos polêmico, porque tatuagem não me dá esse tanto de argumento bíblico. A tatuagem não me dá, velho. O beijo me dá um monte de argumento bíblico. A tatuagem, ela acaba sendo uma coisa muito mais congregacional, acaba sendo muito mais aquela coisa, igreja permite, igreja que não permite, do que a questão do beijo. Como eu falei, o beijo, a gente está olhando para as Escrituras. Então, nem é uma coisa, nem é para ser polêmico, é só uma questão da gente observar. Né? É igual, ó, durante muitos anos, vou falar uma coisa que as igrejas falam de forma geral. As igrejas passam pano no divórcio. Mas a Bíblia é muito clara em relação ao divórcio. Não é para ser polêmico. Não é para ser. Mas, às vezes, o povo passa pano, porque não quer desagradar, não quer que o cara saia da igreja, aquela coisa toda. E aqui é a mesma coisa. Irmãos, nós já perdemos pessoas aqui dentro da igreja, porque essas pessoas eram novinhas demais e queriam namorar e saíram da igreja para namorar. De repente vai ter gente que vai sair para beijar? Talvez, não sei. Não pode, mas não é para ser polêmico. Eu estou com muita calma aqui falando dos argumentos todos. E se você é casado, vocês podem me falar, velho, se o beijo não começa, se o sexo não começa no beijo. Estou até curioso para ouvir esse testemunho. Não, teve uma vez que não teve nada disso, não. Pastor, deixa eu falar. No meu caso, assim, eu falo sinceramente, nem sempre o beijo vai terminar no sexo. A pessoa dá vontade de beijar, beija, mas não vai lá para a cama. Porque eu beijo meu esposo, mas nem é porque a gente está na cama, a gente está ali conversando, a gente se beija, ele vai assistir os filmes dele, eu vou cuidar das minhas coisas. Então, nem sempre o beijo começa pelo sexo. Nem sempre. Pode ter exceções de pessoas, né? Mas nem sempre começa pelo sexo. E a questão aí dos estudos que dá sobre casais. Se os meninos dizem que não deram, ninguém falou sobre a questão do beijo, então, perdão, não sei se é o senhor, né? Mas a culpa é de quem não passou isso para eles, né? Que os bichinhos não sabiam que era pecado beijar. Mas, em momento algum, Zé, a gente quis apontar um culpado. Pelo contrário, eu falei aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção na hora que eu falei, mas eu falei, se vocês estavam se beijando e tal, vocês estavam na ignorância. A partir de hoje, não estarão mais. Eu falei isso. Falei isso ou não? Eu falei, né? Então, é nesse sentido.
Vou ter uma conversa séria com o Fernando. Eu falo, velho, tu tá. Como assim a mulher dá um beijo e... Não, irmão. Amém. Pastor, então, o beijo, aquele beijo de língua bom que a gente gosta de dar na namorado, ele é pecado? É, irmãos, é. É por essas razões. Ele desperta um desejo. Ele é o início da intimidade física, intimidade. Namoro não é para intimidade física, namoro é para intimidade emocional. Física não. E o beijo, ele é uma intimidade física, eu acho que ninguém vai discordar disso. Que o beijo é uma intimidade física. Ele causa defraudação. Em relação ao selinho, você tem que analisar se ele está causando defraudação, se ele se encaixa nesses pontos, se ele está despertando desejo. Se ele tiver, não faça também. Agora, o beijo de língua não tem nem caô, gente, pelo amor de Deus. Não tem como ele não causar essas sensações. Meu Deus. Posso fazer outra pergunta ou vamos ficar no beijo ainda? Eu posso conversar com a minha namorada ou com o meu namorado sobre sexo? Falar, para quem veio do mundo contar das experiências passadas. Esse tipo de conversa pode ter. Quando eu estiver fazendo o meu curso de noivos, vai ter um momento em que vai ser falado do ato sexual de forma instrutiva, de forma técnica, jamais de forma obscena. Conversas obscenas, elas são pecadoras, são pecaminosas. O sexo, ele como instrução, ele é válido, mas não sou eu que vou instruir a minha namorada. Não é ela que vai me instruir. Alguém dentro do meu curso de noivo vai nos instruir. Por quê, irmãos? Porque conversa... Vamos ler o texto? Vamos ler um texto? Melhor, vamos ler. Efésios 5. Vamos lá, a gente vai ler o 3 e 4. Efésios 5, 3 e 4. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe. Outras versões vão falar de conversa impura. Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Põe numa versão mais nova, porque aqui tem um monte de palavra de significado desconhecido. Vamos lá, aqui NVI, Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças.
certo? Então, é o tipo da conversa que não é para a gente ter com ninguém, inclusive com a minha namorada. É interessante, irmãos, porque não é com ninguém. Às vezes, vou falar dos homens, porque eu nunca estou na rodinha das irmãs, né? Mas, às vezes, homens se reúnem para falar coisas obscenas, para falar besteira. Pecado, cara. E com a minha namorada, como eu falei, meu namoro não pode invalidar as escrituras. Se é pecado eu falar com qualquer outro, com a minha namorada também é. Com o meu namorado também é. Pastor, nem pelo WhatsApp. Geralmente é por onde sai, então, principalmente pelo WhatsApp. O WhatsApp é aquilo que eu coloco que eu não tenho coragem de falar olhando no olho. A gente mete lá no WhatsApp. E existe um demônio, irmãos, que eu não sei como é que ele trabalha, mas é assim, ó. Parece que quando passa das 10 da noite. Não, cara, é um demônio vigia noturno. As conversas no WhatsApp começam a ficar mais, né, emocionante. É engraçado que é no telefone. De manhã também é privativo, mas sei lá, parece que à noite a mente da galera fica mais assanhada. E aí começam essas conversas. Quem assistiu o podcast aí, o último? E aí vocês devem ter visto. Quem não assistiu, assiste, gente, foi bem divertido. Aí vocês devem ter visto o Thales falando que a marcação cerrada no WhatsApp, né? O povo era proibido de falar no WhatsApp depois das 10, depois das 11, eu não lembro direito. Mas era MSN, celular, de se comunicar. Por quê? Porque à noite o povo fica assanhado. É misterioso isso, como fica assanhado. Posso tocar na minha namorada? Oh, pode pegar na mão não, pastor. Tocar de forma impura. Ó, o texto, vamos ler, 1 Coríntios. É isso aí, mano. Tocar de forma impura. Vamos lá, ó. Olha o que diz o texto. 1 Coríntios 7:1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. É claro que ele está falando de um toque diferenciado. É o toque que eu não daria em outra pessoa. Eu posso tocar na minha namorada? Claro, do mesmo jeito que você pode tocar em mim. Do mesmo jeito que você pode tocar nos outros irmãos da igreja, nas outras irmãs da igreja. De forma diferente, não. Engraçado que lá em 2 Samuel 6,7 tem o Uzá, né? Uzá morreu porque tocou onde não devia. Tocou na Arca da Aliança, onde ele não deveria tocar. Então, assim, e engraçado, irmãos, é que o beijo, vamos voltar no beijo. O beijo é que gera. A mão boba, ela vem durante o beijo. Quando ela vem durante o beijo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão. Pastor, então, a partir de hoje, dentro da igreja, Comunidade Evangélica Novo Tempo, o beijo ele vai ser tratado como pecado? Acertou, miserável. Né? Vai. Se você tiver dúvidas, irmãos, eu tenho a maior paciência de abrir a Bíblia com você, a gente conversar a respeito. Porque, como eu falei, eu não cheguei nessa conclusão do dia para a noite. Eu não cheguei nessa conclusão sem analisar muita coisa, sem ver todos os ângulos. Existem 2 cuidados que eu preciso ter com a minha vida sentimental, irmãos.
existem 2 cuidados que eu preciso ter. Primeiro, eu não posso desprezar a minha vida sentimental, jogar ela para escanteio como se ela não fosse importante, porque ela é importante. E o segundo erro que eu não posso cometer é tratar a minha vida sentimental como a coisa mais importante do mundo. Nem uma coisa, nem outra, eu posso levar em consideração a minha vida sentimental. Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Essa é boa. Ah, essa é muito boa, velho. Quem corteja? Quem toma iniciativa? O que ficar afim primeiro? Sempre o homem. Depende do caso. Como é que é isso? E aí? Vocês falaram A como se fosse muito óbvio, mas eu vou querer saber o porquê. E aí? Fala no microfone. Não, ó. O homem ele tem que tomar a iniciativa, porque quando a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa, ela é encontrada. Ela não sai procurando ninguém, não. Mas é só virtuosa, pô. Não, sim, mas o objetivo da mulher crente é ser virtuosa. O que um homem vai querer com uma mulher que não é virtuosa? E aí? Certo. Aí é o que acontece. Tá, é o homem. Amém, é o homem que tem que... Tá, mas aí... O homem é devagar. O homem é difícil, meu Deus. Senhor, abre os olhos para que ele veja, né? Aquela coisa toda, aquela oração. E aí a irmã, ela está interessada no homem. Mas o homem, nada. E aí, como é que faz? Não faz? E aí? A Suzy. Gente, vocês estão tão fofos assim na teoria. Mas no privado, né? Pastor, se o cara é devagar desse jeito... Não, pera aí que o Jefinho já tá rosa e nem perguntou ainda. Se o cara é devagar desse jeito aí, moço, deixa quieto. Não investe não, deixa quieto. Não, pastor, não é bem assim, não. Ele sabe. Então, gente, o homem sim tem que chegar na mulher, mas se ele for tímido, a mulher tem que dar ali a entender que ela tem interesse por ele. Não é ela que vai chegar, irmão, vou morar. Não é assim, mas ela tem que dar a entender que tem interesse para o cara despertar na vida. Como que faz isso? Eu tô curioso. Ué, amizades, né, pastor? Os amigos em comum, o discipulador, chegar no discipulador do cara e falar, olha, tô gostando aí do irmão, dá uma ajudinha aí, meu filho. Cupido gospel. Entrou até um cupido no meio aí, ó. O cupido também é doutrina satanista. Amém, vai lá. Vai lá, Yolanda. Eu já respondo a Suzy ali, o Jefinho. Eu fiquei nervosa. Mas eu acho que assim, tem que ser o homem que tem que chegar na mulher. Ah, mas ele é muito tímido, ele é muito devagar. Ele tem que ser tratado nisso, porque pensa, se ele precisa da minha ajuda para chegar em mim, o cara não tem nem coragem de chegar em mim, imagina no casamento, que vai ter que resolver as coisas sou eu.
Mais alguém? O Tiago quer falar. Dizendo ele que vai falar sério. Vou tentar falar sério, assim, né? Vou só tentar, não. Ah, vou tentar. A iniciativa ela é do homem, né? Mas eu lembro muito de uma cena do... Não sei se alguém já viu o Dr. Dolittle, que tinha um urso que foi criado em cativeiro. É tipo esses meninos hoje, entendeu? Que aí ele tem que caçar ela fala, ó, vou me esconder bem facinho para ver se ele me acha. Porque se eu me esconder de verdade, ele não vai me achar. Então, assim, tem que ter alguns indícios também, porque nem todo mundo tem a malícia que alguém que está vindo do mundo. Você pega um menino que cresceu a vida toda na igreja, ele é criado para não ter essa malícia, principalmente com as irmãs. Às vezes ela está dando vários sinais e ele... Então é mais complicado. Aí você pega alguém do mundo aí que vem, fala um elogio, alguma coisa, daqui a pouco a menina está toda apaixonada porque... É trouxa. Aqui o povo é criado em cativeiro, assim. Deixa eu... Mais alguém? Ou eu posso falar o que eu penso? O que eu tenho para falar para vocês nesse sentido é quase, com algumas palavras diferentes, do que a Yolanda falou. O homem ele tem que tomar iniciativa? Tem. Mas ele é tímido, ele é fleumático demais. Gente, pensa num povinho muquiço, é fleumático. Ele é fleumático demais e não vai ter como. Se a mulher ela toma iniciativa no início, ele vai esperar que ela tome a iniciativa sempre. E aí você vai ter um relacionamento que já começou todo torto, né? Todo errado, todo fora de esquadro, todo fora de padrão. Então, o homem ele tem que tomar essa iniciativa. E as irmãs, pode dar sinal? Pode. Mas tem umas irmãs também que são assanhadas demais, velho. Uma vez uma irmã chegou em mim e falou assim, ó, pastor, fala com o irmão, que o irmão, ele tá tímido demais, que o irmão, ele não vem e tal, ele não toma uma atitude. E aí eu estava olhando para aquela situação, e aí eu estava me segurando para falar o óbvio, mas porque ia ferir a irmã, então eu estava segurando. E aí ela falando repetidamente essas coisas para mim. Até que teve um dia que não deu. Aí eu falei, irmã, você já parou para pensar na hipótese do irmão não estar interessado? Porque na cabeça dela ela só era devagar. Não, às vezes o irmão não quer. Pô. E se o irmão não quer, ele não vai chegar, ele não vai. Ele não quer. Por que ele não quer? Eu sei lá por que ele não quer, ele só não quer. Então, se ele não quer, ele não vai fazer. Pastor, mas eu posso orar a Deus por ele? Cara, você pode orar a Deus pelo que você quiser. Orar nunca vai ser proibido. Se Deus ele vai responder essa oração nossa conforme a gente quer, é outra história. Mas se você precisar tomar a frente, nesse ponto, você vai estar começando um relacionamento muito errado. E o homem, ou meninos, cadê os meninos homens aí? Vocês têm que virar homem, velho. Tem que virar homem. Pô, eu não sei como é que faz. Pede ajuda. Pergunta para alguém, chega numa pessoa mais velha. Pede um estoque. Fui criado em cativeiro, pede ajuda. Cara, por exemplo, eu tava interessado na minha esposa. E aí eu não sabia. Não sabia porque o bote tinha que ser dado na hora certa, né? Porque receber não é muito ruim. Então, eu não queria receber não. Então, o que eu fazia?
O irmão dela me dava todo o feedback. O tempo todo. Quase que quando você assiste aquele jogo lá, minuto por minuto, né, daquele jeito, ele estava sempre me atualizando das situações para eu poder abordá-la no momento certo de abordá-la, sabendo que eu ia receber uma resposta positiva e não uma resposta negativa. Então, tá ruim? Pede ajuda. Busca alguém. Pergunta. Toda irmã na igreja, sem exceção, tem uma amiga que é doida para ela arrumar um namorado. Cola na amiga, dá um jeito. Mas, se você está interessado, tome a iniciativa. E aí, a garantia de sucesso? Não, é todo o processo que nós já vimos. Você precisa orar. Agora, deixa eu falar uma coisa muito séria para a gente orar. Duas coisas, na verdade. Vocês já pararam para pensar, porque essa frase ela é milenar, ela existe há muito tempo. Vocês já pararam para pensar o significado da frase, na hora da cerimônia de casamento, pode beijar a noiva? Todo casamento tem um pode beijar a noiva. Desde que a instituição de casamento ela foi inventada, existe o pode beijar a noiva. E a resposta é óbvia, eu sei que você já sabe a resposta. É porque antes não podia. No momento que o casamento é celebrado, aquele celebrante fala, pode beijar, agora pode beijar a noiva. Eu sei que você sempre pensou na cerimônia. Mas qual é o casal de noiva que vai ficar se agarrando na cerimônia de casamento, irmão? Aí chega as alianças, os irmãos estão lá. Não existe isso. A cerimônia é algo formal. Então, quando ele fala, pode beijar a noiva, é sempre depois do eu vos declaro. Pode beijar a noiva. Irmãos, isso é desde que o mundo existe. Desde que casamento existe. E aí a modernidade, e é nisso que nós como povo de Deus não pode cair, a modernidade foi banalizando o tal do beijo. Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus.